quero falar com você sobre a Páscoa, compartilhar com você sobre esse tempo tão especial, a Páscoa, que de uma forma sobrenatural estamos celebrando até em nossas casas e não nos santuários, embora hoje nós tenhamos transmitido o culto de manhã ao vivo, a partir do santuário físico, mas nós somos o santuário de Deus e a palavra de Deus está em nós, habita em nós, e até por uma questão de ordenamento aí social, dessa questão do governador e do presidente do governo, pedir-nos, como sociedade civil, para estarmos confinados em nossa casa, nesse período de quarentena. Nós também temos aproveitado esse tempo muito especial, fazendo as nossas lives, fazendo os nossos cultos a Deus, as nossas orações, as nossas intercessões. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 23. Nós compartilhamos isso hoje de manhã, uma palavra sobre a Páscoa, mas nós queremos trazer a Páscoa agora que Cristo instituiu, que Cristo instaurou na nova e eterna aliança, juntamente com os seus apóstolos. Enquanto você abre no segundo livro de Reis, capítulo 23, eu compartilho com você aqui que a Páscoa, ela não é uma palavra que veio literalmente traduzida para a nossa língua portuguesa. Ela é uma palavra transliterada. Ela veio para a nossa língua por conta da palavra hebraica Pessa. E Pessa, em hebraico, significa passagem. Porque naquele dia, uma passagem foi aberta, o Mar Vermelho abriu-se e eles saíram do Egito, uma vez que eles eram escravos, eles eram cativos de Faraó, que eles estavam sob a tirania e o jugo de Faraó, eles saíram livres para servir ao Senhor e na terra prometida de Canaã, que Deus havia jurado e prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó. Aquela primeira Páscoa foi instaurada por Moisés no capítulo 12 do livro de Êxodo. Naquele momento, sim, a Páscoa foi celebrada dentro de suas casas, dentro das casas. Cada família tomava para si um cordeiro, cada família tomava para si um animal, onde essa carne seria totalmente assada no fogo, e o sangue daquele animal seria aspergido, colocado nos umbrais e nas vergas das portas, porque naquela mesma noite, o anjo da morte passaria sobre o Egito. Era uma das pragas, por sinal, a última praga das 10 pragas que Deus havia lançado sobre a terra do Egito. E Deus havia dito a Moisés que instituísse esse rito da Páscoa e eles celebrariam este ritual todos os anos, perpetuamente. Até os dias de hoje, judeus do mundo inteiro celebram a Páscoa, que eles chamam de Seder, a refeição da Páscoa, que esta semana que passou, eles celebraram no dia 8, o pôr do sol lá em Israel e no mundo inteiro, aonde os judeus estavam reunidos. Eles celebraram a Páscoa. E estão celebrando agora, 7 dias após a Páscoa, desde quarta-feira passada, agora desta semana que passou, eles estão celebrando 7 dias dos pães asmos, que é uma festa que está atrelada a essa festa da Páscoa, lembrando a saída deles do Egito, lembrando esse momento em que eles saíram, por isso que o livro é chamado Êxodo, porque Deus os tomou com braço forte, Deus os libertou, Deus os salvou, e eles saíram da terra do Egito e foram para a terra prometida. Essa lembrança imemorial da Páscoa também tem algo muito significativo para cada um de nós, na nossa vida pessoal e até mesmo na nossa vida futura, que está à nossa frente, quando Cristo virá e instituirá um juízo sobre a terra, como já temos nesse momento de quarentena, um vírus invisível, paralisando a todos nós, paralisando as nações, paralisando o globo, paralisando até mesmo a igreja de seus prédios físicos, mas o evangelho não está preso, o evangelho não está parado, o evangelho é Cristo em nós, e Cristo em nós, ele é dinâmico, ele traz vida, e vida que vai fluindo, não importa o lugar onde estejamos, onde 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, ele estará conosco. Por isso, eu quero convidar você a tomar um pão, a tomar o cálice, colocar aí junto à sua mesa, onde você está, e nós vamos celebrar daqui a pouco a mesa do Senhor,
celebrando a Páscoa do Senhor. Convido você a ler comigo a 2 Reis, capítulo 23, verso 21 ao 23. Deu ordem o rei a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito neste livro da aliança, porque nunca se celebrou tal Páscoa, como desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem dias dos reis de Judá. Corria o ano 18º do rei Josias, quando esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. Esta era uma festa que não era para ser esquecida. Esta era uma festa que não era para ser apagada. Segundo Êxodo, capítulo 12, Deus disse que eles celebrariam perpetuamente, por toda a vida, como até hoje eles celebram. Mas ao longo da história de Israel, houve momentos de apostasia, momentos de esfriamento, momentos de distanciamento de Deus. Quando olhamos para a história do Velho Testamento e acabamos de ver essa menção de que ele, desde os dias de Samuel, desde os dias dos juízes, até a instauração ali do período da monarquia, até esse momento em que Josias, o rei de Judá, celebra a Páscoa como nunca outrora fora celebrada. O autor do texto diz que fazia muitos anos, décadas e até séculos que os judeus não celebravam a Páscoa da forma como deveriam celebrar. Às vezes, meus queridos, nós podemos olhar para este momento da Páscoa e ficarmos ritualisticamente e sistematicamente moldados até num padrão automático da Páscoa, do rito religioso nas igrejas. Mas eu quero chamar a atenção sua e minha também para que a Páscoa é um memorial que Deus falou em Êxodo capítulo 12, verso 12 e 13. E isto será um memorial para vós. Será um memorial. Você hoje pode recordar que foi o braço de Deus que resgatou você e a mim com braço forte. Você hoje pode resgatar que Deus, com o seu braço forte, nos tirou do império das trevas, e veja o Êxodo, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A Páscoa é um divisor de águas em nossa vida. É por isso que os judeus celebram perpetuamente. E, além disso, esta semana, eles começaram o calendário religioso. Quando vem o mês 7º do calendário deles, a partir do mês mês 7º, onde eles vão celebrar ali a festa dos tabernáculos, Rosh Hashanah e Yom Kippur, ali eles celebram o calendário civil. Mas aqui, na Páscoa, é um divisor de águas, porque foi na saída deles do Egito que Deus os constituiu nação santa, povo eleito, propriedade exclusiva do Deus Todo-Poderoso. E aquele povo que era escravo de Faraó, escravo das cargas e do trabalho pesado que Faraó impunha sobre os descendentes de Abraão. Aquele povo que não tinha esperança, aquele povo que não tinha perspectiva de vida, aquele povo que não tinha sequer uma terra física para formar um Estado-nação. Em um dia, por causa desse momento do juízo de Deus, Deus instaura a Páscoa, Deus instaura um tempo novo naquele momento, e a Bíblia diz que eles, em um dia, após saírem da terra do Egito, serem tirados com o braço forte do Senhor, foram transportados do reino do Egito, da escravidão, para o reino da liberdade, para serem guiados por Deus no deserto. O próprio Deus havia dito a Faraó: libere o meu povo, porque eu quero que eles celebrem para mim uma festa no deserto. Deus chamou Israel para celebrar uma festa no deserto, e lá no Monte Sinai, 50 dias após a Páscoa, 50 dias após a saída do Egito, Deus traz um batismo no Espírito sobre eles e entrega a palavra viva, escrita em tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus em tábuas de aliança, das pedras da aliança, e entrega a Moisés. E o Senhor ali institui o seu povo, a sua nação,
conforme Êxodo 19, versos 5 e 6, está escrito: vós ser-me-eis nação santa e povo eleito. Tudo isso por causa de uma celebração, de um momento memorial que deve ser recordado, mas esse memorial, ao longo dos anos e das décadas e séculos da história de Israel, eles perderam. Alguns deles celebravam de uma forma engessada. Alguns deles celebravam de uma forma ritualística, sem vida, sem simbologia, sem significado. E assim como hoje de manhã eu trouxe 5 aspectos da festa da Páscoa do livro de Êxodo, eu quero relembrar estes 5 aspectos e quero que você abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 22, onde nós vamos refletir sobre a festa da Páscoa a partir da leitura do evangelista Lucas, mostrando que Cristo também, numa noite de Páscoa, instaura a nova e eterna aliança. Lá na velha aliança, Moisés trouxe a lei, e a lei visava conduzir-nos até Cristo. Uma vez que Cristo chegou, nós não precisamos mais estar debaixo da lei, sob a lei, e como diz Paulo em Gálatas, a lei era apenas um tutor, uma tutora, uma pedagoga para nos conduzir como aios a Cristo, para nos conduzir como um aio a Cristo, como um instrutor, educando, ensinando e corrigindo até chegar àquele que é capaz de cumprir toda a lei, porque não tem a semente do pecado. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22. E vamos ler a palavra do Senhor a partir do verso 14. Jesus também trará a Páscoa na nova aliança, trazendo um grande significado para cada um de nós. E diz a palavra do Senhor a partir do verso 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento, antes da minha partida. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, e tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto, vamos ler juntos, em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de muitos. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Capítulo 22, ainda, verso de número 28. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vos-lo confio, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. É interessante que nesta mesa, no verso 31, ele fala para Simão Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Quero chamar a atenção desse texto, eu não vou fugir desse texto, mas eu gostaria que você voltasse comigo para Êxodo capítulo 12. Eu preguei hoje de manhã sobre isso. Recomendo, quem não assistiu, poder assistir mais uma vez, poder assistir pela primeira vez, ou até quem queira voltar para ressaltar estes ensinamentos da Páscoa de Êxodo capítulo 12, e logo em seguida, rapidamente, voltaremos para Lucas 22. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 12,
e você vai anotar lá no livro. Agora nós não vamos ler todo o texto para ganharmos tempo. Nós vamos ler Êxodo 12, alguns versículos, apenas referendando os 5 aspectos da Páscoa. Os 5 aspectos da Páscoa. Então vamos ler a partir do capítulo 12, verso de número 12. Lembrando, o primeiro aspecto, proteção. Capítulo 12, verso 12. Porque naquela noite eu passarei pela terra do Egito, ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Prestem bem atenção. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eram pragas. E como temos estudado ao longo da semana nas lives, as pragas do Egito, elas reaparecem no livro do Apocalipse. As pragas do Egito, elas reaparecem através dos selos, das trombetas e dos cálices da ira de Deus no livro do Apocalipse. Mas o primeiro aspecto da Páscoa é que o Senhor vai nos proteger. Segundo aspecto, verso 14 do capítulo 12, é um memorial. Eles vão celebrar perpetuamente e esta Páscoa será, essa refeição, um memorial. Veja o verso 14. Este dia vos será por memorial. Vos será por memorial e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Para além disso, chama atenção o terceiro aspecto da Páscoa. É uma refeição de aliança. Primeiro, é uma proteção. Segundo, era um memorial para que eles se recordassem desse momento divisor de águas, onde eles foram constituídos nação. E o terceiro aspecto é uma refeição de aliança. Até hoje, os judeus celebram a Páscoa, que leva mais ou menos uma cerimônia de 3 horas de relógio. Eles chamam-na de Seder. Seder. Eles têm todo um ritual. Eles cantam aqueles salmos que nós acabamos de ler no início do culto. O Salmo 118, o Salmo 115, 116, 117. Eles cantam esses salmos. Estão lembrados que quando Jesus terminou a Páscoa, eles cantaram um hino. E possivelmente cantaram o Salmo 118. Porque é assim que os judeus fazem até hoje. É uma refeição, é um jantar de Páscoa. Eles aguardam o pôr do sol e celebram a Páscoa, e o sacerdote, o pai da família, conta a história da Páscoa para a sua família e a sua descendência, para que seus descendentes transmitam a mesma cerimônia e o mesmo rito por todas as gerações. Vejam a refeição citada no capítulo 12, verso 8 a 10. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, ervas amargas, a comerão. Nós já tínhamos comentado há anos anteriores aí na igreja sobre as ervas amargas, falando da vida amarga deles no Egito, de momentos difíceis que eles enfrentaram, mas também de momentos difíceis que nós estamos enfrentando e vamos enfrentar quando os juízos de Deus chegarem. Estamos sentindo as dores de parto. Os juízos de Deus virão sobre a terra. Há admoestações, mas Deus guardará os seus. Deus os protegerá e Cristo será sempre o nosso memorial. Não Cristo, os elementos da ceia, um memorial de que Ele está conosco, de que nós temos uma aliança com Ele. E o capítulo 12, verso 8 diz: naquela noite comerão a carne assada com os pães asmos. E ainda no verso de número 10, nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. E a primeira parte do verso 11 diz: desta maneira o comereis. Era uma refeição, assim como nós vamos celebrar daqui a pouco o pão, o cálice, a ceia do Senhor, a mesa do Senhor, a aliança. Então vamos recordar, a Páscoa é um símbolo de proteção, é um memorial, é uma refeição de aliança, mas um outro elemento muito importante é um tempo de êxodo, é um tempo de saída. É um tempo de saída. Páscoa para os judeus é a palavra Pessa, em hebraico, P-E-S-S-A-C-H, pronuncia-se Pessa. E Pessa significa
passagem. Porque naquele mesmo tempo em que eles celebraram a Páscoa, durante a noite, quando o anjo da morte veio, e veio sobre o Egito, e eles comeram a carne, as casas e famílias que comeram o cordeiro assado no fogo e colocaram sangue nos umbrais das portas, o anjo da morte foi forçado a passar por cima. Daí as duas palavras para Páscoa, uma em hebraico, outra em inglês. Embora em inglês nós temos duas palavras, Easter, que é o termo popular, por causa de um paganismo, da deusa Asterote, do Easter, das festas da primavera. Na questão oriental, quando eles celebram aqui no norte, a primavera coincidia com essa festa pagã, coincidia com a festa da Páscoa. E lá os antigos celtas, onde vieram a povoar, onde hoje é a Inglaterra, trouxeram esse nome de Easter, mas é uma deturpação. Mas a palavra em inglês, na maioria das Bíblias, você vai encontrar Passover. E Passover é o verbo to pass, mas over, passar sobre, passar por cima. Por quê? Porque o anjo da morte passará por cima e não entrará nas vossas casas, porque está escrito no Salmo 91, praga nenhuma chegará à sua tenda, o Senhor te guardará, o Senhor te protegerá, e você não temerá, e 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, tu não serás atingido. Veja interessante, a palavra passar aparece, daí o verbo em inglês, e o substantivo, o verbo to pass e a preposição over. Verso 13, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, e quando eu vir o sangue, passarei sobre vós. E não haverá entre vós praga destruidora. Mas como eu dizia, o quarto aspecto da Páscoa é a saída. É o êxodo. Você e eu, quando aceitamos a Cristo, e Cristo é a nossa Páscoa, Ele instaurou em nós uma saída radical. Nós saímos do sistema de valores deste mundo. Nós saímos do pecado. A nossa visão mudou. A nossa lógica mudou. Por isso que arrependimento em grego, metanoia, é mudança de pensamento, é mudança de atitude. A nossa cosmovisão foi invertida numa inversão de 180 graus. Porque o mundo olha por ótica que Deus não olha. A ótica de Deus é diferente. Ontem mesmo eu postei no Instagram mostrando Jesus numa avenida carregando a cruz e vários carros vindo no sentido contrário. E a multidão dizendo, ô menino, você está na contramão. E o Evangelho nos chama para essa contramão. Uma contramão de valores. Uma contramão de valores contra que valores? Os valores do sistema deste mundo. Os valores podres, mundanos, secularizados, os valores que distorcem a palavra de Deus e consideram a palavra de meia verdade. Essa saída que Deus nos chama, que Deus já promoveu em você, já promoveu na minha vida, em Cristo. E hoje nós olhamos para trás numa recordação, num memorial, que naquela que ele celebrou com os apóstolos, dando a sua vida por nós, hoje nós podemos recordar a música que sempre cantamos no batismo. Jesus Cristo mudou o meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Por quê? Porque a Páscoa possibilitou-nos uma saída. A Páscoa possibilitou-nos um êxodo. A Páscoa possibilitou-nos um transportar do reino das trevas, conforme Paulo diz em Colossenses, para o reino do Filho do seu amor. Este é o sentido da Páscoa. Ela é um memorial, ela é uma proteção, ela é uma refeição de aliança, mas ela também é um êxodo. E, meus queridos, não vai dar tempo de falar tudo isso aqui, mas quando nós olhamos para o livro do Apocalipse e os sinais dos juízos de Deus no livro de Êxodo, que são manifestos, um testemunho de Deus para julgar o Egito e para chamar as nações da terra, da época, e ao Egito e a Faraó, uma figura do anticristo, e ao Egito, uma figura do mundo. Israel estava lá dentro. Israel foi guardado em Gósen. Israel foi guardado numa cidade onde Deus os protegeu e que Deus te proteja, que você não entre em desespero. Ao mesmo tempo, aqueles juízos, aqueles sinais eram para admoestar Faraó. Eram
para acordar o coração daquele povo endurecido, que tinham tantos deuses, tantos ídolos, recorriam a tantas práticas pagãs, que aos olhos de Deus são inúteis, são fúteis, são de nulidade. E Deus estava querendo registrar um testemunho, ele queria registrar um testemunho no Egito, de que ele é o eu sou, o grande eu sou, anulando todos os deuses. E nós caminhamos para um momento singular na história, em que Cristo em breve voltará, mas não se iluda, antes que ele volte, ele trará grandes sinais e testemunhos, e corrigirá as nações, e admoestará as nações, e assim como nós estamos enfrentando essa quarentena, devido a um vírus invisível, nós precisamos baixar a nossa crista, nós precisamos baixar o nosso nariz empinado, entendermos que Deus está corrigindo as nações da terra, os líderes mundiais, e mostrando a todos que todos nós somos impotentes e incapazes, que nós devemos desistir de nós mesmos, nós devemos desistir das nossas manias, do nosso pecado, da nossa natureza adâmica, da nossa presunção, porque seu presente já foi dado, e o seu presente é Cristo, o Cordeiro Pascal. Deus nos chama para esse propósito. Deus nos chama para entendermos que nós passaremos, possivelmente sim, a grande tribulação. O texto de Apocalipse que nós lemos hoje de manhã, no capítulo 7, João pergunta: quem são estes que estão de vestes brancas? Quem são estes que estão louvando, cantando? E ele responde: são os que foram tirados, foram os que saíram da grande tribulação. Porque a igreja passará pela grande tribulação, mas ela será guardada. O remanescente fiel será guardado, Deus os protegerá, Deus os guardará, Deus usará essas situações, esses momentos difíceis, esses momentos críticos que a terra vai enfrentar, mas a Deus terá um povo fiel, um remanescente fiel, como diz Sofonias, um povo humilde, que confia no Senhor. Deus levantará uma igreja e Deus te chama para você ser essa boca, assim como Moisés e Arão foram a boca de Deus diante de Faraó, diante do sistema do Egito e de Faraó. Assim também nós, diante desse sistema secularizado, diante desse governo do anticristo, diante desses tentáculos da natureza adâmica, da maldade do coração do homem, Deus nos chama para sermos a testemunha dele nesta geração. Diz a palavra de Deus, voltando agora para o último aspecto do tempo de Êxodo. Vamos ver no livro de Êxodo, capítulo 12, verso 17. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia eu vou tirar as vossas hostes. Hostes quer dizer exércitos da terra do Egito. Deus já chama a nação de Israel de exército, de um grande exército. E Deus chama a igreja não apenas de família de Deus, mas de guerreiros, de soldados valentes, de soldados que vão combater, de soldados que vão lutar contra o pecado, contra o mundo, contra a carne, de soldados que vão batalhar, de soldados que vão deixar um grande testemunho. E um detalhe, nós ouvimos ontem à noite em nossa live, aqui na terra do Egito, no livro de Êxodo, a Bíblia diz que Deus deixou muito claro uma distinção entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Uma grande distinção entre os que servem a Deus e os que não servem. Portanto, Deus precisa colocar no meu coração, no seu coração, a paz, a segurança, a certeza de que Ele está cuidando de cada um de nós. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse é o Êxodo. Veja ainda no capítulo 12, falando sobre o Êxodo, verso 17, mas também o verso 11. E desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálios nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa, porque vocês vão sair. É Páscoa, é passagem, é rápido, vocês precisam sair. É por isso que os judeus comem na Páscoa pães asmos, sem fermento, porque não deu tempo de levedar a massa.
Não deu tempo de colocar o fermento ali, a levedura, para aumentar ali a massa daquele pão e colocar no forno. Não, eles fizeram sem fermento, sem levedura, porque eles tinham pressa e precisavam sair. E nós também caminhamos para um tempo em que já Deus nos tirará desta terra. Deus trará juízo sobre essa terra. Nós presenciaremos momentos difíceis da terra, sim, mas Deus nos guardará. Mas em um momento singular, Ele voltará e levará o seu povo para o seu reino de glória, e haverá um novo céu e uma nova terra, e Deus restaurará todas as coisas, mas nós seremos protagonistas, assim como Arão e Ur estiveram ali presentes, assim como os descendentes de Abraão estiveram ali presentes, e todos testemunharam, o Egito, os descendentes de Abraão, Arão e Ur, dos grandes sinais e testemunhos de Deus sobre a terra. Agora vamos voltar para o último ponto dos 5 aspectos da Páscoa, a terra prometida. Eu vou levar vocês para uma terra. Verso 25. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Que rito? A Páscoa. Portanto, vamos lembrar, eles vão para a terra prometida após sair, e lá na terra prometida, eles deveriam guardar a Páscoa em celebração todos os anos. É verdade que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 5, 7, que Cristo se tornou da parte de Deus o nosso Cordeiro Pascal. Ele é a nossa Páscoa. Ele é a nossa Páscoa. Nós podemos e devemos celebrar a Ele todos os dias, mas essa festa é oportuna para lembrarmos uma vez por ano, naquilo que os católicos chamam de Semana Santa. Embora na Bíblia não diz uma Semana Santa, porque todos os dias são santos, separados para Deus. Este é o dia que o Senhor fez para o louvor da sua glória. Louvemos e o adoremos. Mas mesmo assim, na Semana Santa, na Semana da Páscoa, nós podemos lembrar desse memorial, como hoje estamos fazendo aqui, expondo esse texto sagrado, e você que nos acompanha, nos ouve. Agora sim, vamos fazer a transposição da Páscoa para a nova aliança em Cristo. Volta comigo no capítulo 22 do livro de Lucas. Capítulo 22 do livro de Lucas. Capítulo 22 do Evangelho de Lucas. Vamos fazer os paralelos. Será que você ainda lembra dos 5 pontos? Vamos lembrar? Proteção, memorial, saída, êxodo e depois a terra prometida. E Jesus vai nos falar, da mesma forma, na nova aliança, desses 5 elementos. Lucas, capítulo 22, no texto que nós havíamos lido. Vamos buscar, primeiro, a proteção. No capítulo de número 22 de Lucas, quando Pedro ceiou com Jesus, os apóstolos que estavam ali. Olha o que diz o verso 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Satanás estava te cercando, Simão. Satanás está te cercando para te destruir, para puxar o teu tapete, para que você caia em adultério, para que você caia em escândalo moral, para que você caia em prostituição, para que você caia em outras áreas da carne. Mas eu orei por ti, roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. Isso mostra que Jesus, na Páscoa, trouxe uma palavra de proteção para Pedro. Deus protegeu a Pedro. Ele seria uma das colunas importantes da igreja primitiva. Ele seria aquele que encabeçaria ali o sermão de Atos 2, Atos 3, Atos 4, os seus célebres sermões. Ele tinha um espírito de liderança muito forte. Ele não era um Paulo, mas bem mais preparado, vindo aos pés de Gamaliel, que conhecia toda a Torá, que conhecia os ensinamentos dos judeus, das tradições rabínicas, mas ele tinha um espírito de liderança. E aquele Pedro que vai negar a Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse, aquele Pedro covarde, aquele Pedro que vai contemplar diante da prisão de Jesus, negando ele face a face. Esse Pedro vai receber
no Pentecostes, um poder do Espírito Santo. E ele vai se tornar uma testemunha e um grande mártir da igreja primitiva. Por isso, eu quero chamar a atenção que foi nessa refeição da Páscoa que Jesus rogou por Pedro e o protegeu, e o guardou, e o sustentou, e o manteve firme. Até hoje, como também na sua vida, a Páscoa, o Senhor vai te proteger, você não vai cair, você não vai se desviar, você vai permanecer firme na rocha, você não vai questionar o agir de Deus nos bastidores, você não vai argumentar de forma alguma acerca do que tem acontecido nesta terra, você vai caminhar e será uma boca de Deus e uma testemunha viva dele aqui nesta terra. Eu roguei por ti, eu te protegi. Mas o texto também avança, falando sobre o segundo aspecto. O primeiro é a proteção, agora vamos para o memorial. E Jesus falou isso nesse mesmo ritual. Capítulo de número 22, verso 19. Vamos ler? E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto, leiam, em memória de mim. O que é que acabamos de ler? Vocês farão o rito da Páscoa lá no livro de Êxodo, em memorial. Em memorial. Em memorial. A Páscoa também na Nova Aliança. Jesus traz o memorial. Jesus traz o memorial. É em memória do que ele fez por nós. Além disso, um outro aspecto importante, vimos proteção memorial. Vamos para a refeição da aliança. Lá na Páscoa judaica, com Moisés, eles comeram ervas amargas, os pães asmos sem fermento, os 5 cálices. Nós já estudamos isso, nós não vamos dar essa aula, os 4 cálices e o último cálice, que é o cálice de Elias. Mas agora, no capítulo de número 22, verso de número 'quando ele vai comer, verso 19. E tendo um pão, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu. E também, isto é o meu corpo, oferecido por vós. Mas também ele vai tomar o cálice. No verso 20, ele está comendo e ele está bebendo. É uma refeição de aliança. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Derramado em favor de vós. É um ritual. Inclusive, o texto começa lá no versículo 7 do capítulo 22, mostrando que era um preparativo, porque é um preparativo. Hoje, existem lojas no mundo inteiro, e aqui no Brasil também, que já preparam toda a refeição do Seder, da Páscoa. Algumas lojas em São Paulo, em Nova York e no mundo inteiro, onde existem judeus, é um rito, porque não é uma cerimônia como nós apenas comemos o pão, bebemos o cálice rapidamente, uma vez por mês. A igreja primitiva celebrava a mesa, a ceia do Senhor, todos os dias, porque eles repartiam pão, bebiam cálice. Lógico que esse sistema não dá para fazermos todos os dias na igreja. Há igrejas que celebram 2 vezes ao mês, nós celebramos 1 vez ao mês. É um memorial de uma aliança que temos com Cristo, mas o perigo que há é de ficarmos apenas no rito, na caducidade da letra, sem revelação, sem entendimento do que esta mesa representa simbolicamente para nós. Eu sinto em meu coração que muitas vezes, quando nós estamos na mesa do Senhor, até mesmo na nossa igreja local, muitos parecem que estão num culto fúnebre, num velório. É um tempo de celebração, é um tempo de alegria, é um tempo de gratidão. Por quê? Vamos lembrar? Porque ele vai nos proteger, e nos protegeu, e tem nos protegido. É um memorial, é uma refeição de aliança. Nós temos em aliança, estamos em aliança com ele. E se estamos em aliança, assim como ele guardou o povo de Israel no Egito, no meio dos juízos, ele também nos guardará. Vejam agora no capítulo 22, verso 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa, para que a comamos. É uma refeição, é um ritual, é uma refeição de aliança. 22, verso 7 e verso 8.
Lembrando, quais são os 5 aspectos? Vamos lembrar? Proteção, memorial, refeição, e agora, assim como lá no Egito, no livro de Êxodo, foi a saída, Jesus também vai falar-nos de uma saída. No capítulo de número 22. Ele vai falar sobre esse momento em que nós vamos um dia comer com ele no reino do seu Pai. Embora aqui no versículo 30 diz, para que comais, verso 30, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino. Porque um dia os apóstolos aqui vão receber a promessa e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel, para que comais e bebais no futuro a minha mesa no meu reino, no reino do meu Pai. Nós vamos comer na mesa do Pai, do reino, um dia. Isso mostra de que um dia sairemos desta terra. Mas também, isso mostra também na Páscoa que essa aplicação da morte de Cristo na nossa vida, ele deu a sua vida por nós para que ele levasse a nossa vida no lugar dele, a nossa morte, o pecado, e em troca recebêssemos a sua vida. E ao levar a nossa morte, ele nos transportou e nos fez sairmos de uma velha vida para uma nova vida, por causa da Páscoa. E uma passagem nos foi aberta, assim como lá o Mar Vermelho foi aberto, e eles passaram. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 10, que todos nós fomos batizados nas águas com Moisés, falando quando os seus descendentes de Abraão, os descendentes de Abraão saíram do Egito, eles foram batizados nas águas. Assim também nós recebemos a Cristo e passamos pela água do batismo para recordarmos que ele morreu por nós, ele sepultou a nossa natureza e ele nos deu uma nova vida nele, para vivermos. Por isso, ele nos transportou, e isso fala do êxodo e da saída. Mas o quinto aspecto que nós estudamos da festa da Páscoa, qual é? Se chama a terra prometida. E aqui também, no verso 30, nós vamos encontrar, ele diz, assim como meu pai, verso 29, o meu pai me confiou um reino, assim como meu pai me confiou um reino, olha aí, a terra prometida, para onde nós iremos? Para o reino de Deus. Eu quero dizer a você, o reino de Deus está vindo. O reino de Deus já veio, ele já está em vós. Ele é um reino que começa invisível aqui dentro. Mas eu quero lembrar algo para você. O reino de Deus visível estará por vir. O reino de Deus visível está por vir. E as últimas palavras de Jesus com os apóstolos, quando ele está para subir aos céus, os discípulos perguntam, é agora que tu restaurarás o reino a Israel? E ele diz, varões israelitas, né? Isso não vos, varões galileus, isso não vos compete saber os tempos e as épocas que estão reservados para o meu Pai. Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Mas o que Jesus quis dizer, isso está reservado aos tempos do meu Pai, o Cronos e o Kairos de Deus. E quando Jesus afirma isso, ele sabia que Deus Pai sabe o tempo. Ele já havia dito no ministério terreno, Jesus, que o seu reino começaria no nosso coração, mas que um dia esse reino se tornaria visível. E nós precisamos dizer às nações, e na medida que essas estruturas terrenas, que essas coisas terrenas começarem a se fragmentar, começarem a cair e a ruir, é nesta hora, é neste momento, que Deus vai levantar as nossas cabeças e dizer o que ele fala aqui no sermão escatológico. Levantai as vossas cabeças, exultai, porque a vossa redenção se aproxima. O vosso resgate, a vossa saída, a vossa partida se concretizará. Vocês sairão do sistema, não mais do Egito, da Babilônia, do sistema do engano, do sistema do anticristo, do sistema da besta, do sistema do falso profeta, do sistema das vaidades, das futilidades, das nulidades. Todo esse sistema vai ruir. E nós sairemos
com sinais tremendos da parte de Deus, e o braço do Senhor nos protegerá, e o braço do Senhor nos guardará, e nós estaremos em meio a esses juízos, assim como nos dias do Egito, em nossas casas, celebrando o Senhor, em memorial, recordando-nos da sua proteção, celebrando a mesa da aliança, lembrando do êxodo, da saída, e lembrando de que nós vamos para uma terra de um reino inabalável. Se para Israel foi a terra física, a terra de Canaã, para a igreja é a terra da plenitude. A terra em que o Filho do Homem restaurará todas as coisas, e nós teremos corpos incorruptíveis. E não será mais esta terra da forma como ela está, tomada e dominada pelo pecado com seus tentáculos. Pelo contrário, será uma terra restaurada, um novo céu, uma nova terra. Essa terra receberá o juízo por causa do pecado dos seus moradores. E Deus guardará o seu povo, a sua igreja gloriosa. Veja o versículo 29. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vos confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis, falando com os apóstolos, em tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Por causa disto aqui, que quando Judas morreu e se enforcou, e ficou a lacuna de uma vaga lá no ministério apostólico, que lá em Atos capítulo 1, eles perguntam, é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Eles estavam preocupados de já ter o 12º apóstolo, para que eles pudessem, os 12 juntos, reinar e governar. Mas esse reino, ainda hoje, não se concretizou. O que nós estamos vendo é que a terra física de Israel foi devolvida para os judeus. Os judeus voltaram para a terra. Os judeus estão na terra, mas eles precisam, como a sua família, a minha família, muitas nações da terra precisam da salvação de Cristo. E nós precisamos clamar, nesse período difícil que estamos enfrentando, clamar para que Deus traga, no meio desses apertos, no meio dessas crises, no meio desses sofrimentos, no meio dessas dores e angústias, o Senhor traga o último e grande avivamento espiritual que virá sobre a terra, e nós provaremos de um grande derramar do Espírito Santo sobre a terra, poder do Espírito Santo, sangue, juízos acontecendo lá fora, mas na igreja, poder de Deus, graça, sinais miraculosos de livramentos, de proteção, de provisão na sua despensa, de provisão na sua casa, de provisão para todo aquele que crê, que o confia, que tem relacionamento de aliança com ele, que se assenta à sua mesa, que come do pão, que bebe do cálice. Estes serão protegidos. Estes recordar-se-ão do memorial. Estes estarão à mesa celebrando o ritual da Páscoa, simbolicamente, trazendo a aplicabilidade daqueles símbolos no seu coração, pelo Espírito Santo, em seu homem interior. E se recordarão também que já já estamos prestes a sair desta terra. Haverá um grande êxodo, haverá uma grande saída. E eu quero chamar a sua atenção que lá no livro de Êxodo, quando eles celebraram a Páscoa, só de homens haviam 600.000 homens a pé, além das mulheres e crianças. O texto de Êxodo cita isso. E eu falava hoje de manhã, assim como as mulheres sempre foram maioria, e assim como na casa de família judia, 2, 3 crianças é o mínimo de um casal ter filhos. Você imagine multiplicando no mínimo 4 vezes 6, 2.400, 2.400.000, mais 600.000, 3 milhões de pessoas no mínimo saíram da terra do Egito como descendentes de Abraão e se tornaram o povo eleito de Deus e a nação santa. Eu não tenho dúvida que todos esses abalos que já estamos pressentindo, esse vírus invisível que tem vindo sobre a terra, que podemos até acusar a China porque que não comunicou da letalidade desse vírus à OMS e às nações, trazendo uma precaução. Mas talvez, pela presciência divina e pela soberania e permissão divina, Deus tem se utilizado de toda esta situação para nos deixar impotentes, vulneráveis, principalmente aos chefes de Estado e às nações da terra, para que eles reconheçam
que só Deus é Deus. E nós estamos aqui, apesar de recursos, apesar de bens, apesar de nações inteiras com poder bélico, poder econômico, todos estão paralisados. Os Estados Unidos celebrando a Páscoa em quarentena. Judeus em Israel celebrando a Páscoa em quarentena. E a Igreja de Cristo celebrando a Páscoa em quarentena. Eu quero dizer, estes dias nos remetem ao mesmo tempo que no Êxodo, capítulo 12, os judeus estavam ali. E assim como aquela multidão saiu, e lembremos, não foi apenas a multidão dos descendentes de Abraão. A Bíblia diz que um populacho do Egito saiu com eles, acompanharam o povo de Israel. E assim também quero finalizar a última palavra de Apocalipse, capítulo 7, mostrando que uma grande multidão de todos os povos, línguas, raças, etnias, de todas as terras desse planeta, uma grande multidão, e quando a Bíblia fala uma grande multidão, é uma grande multidão, porque a Bíblia fala dos 144 mil, de tantos mil soldados, de tantos mil carneiros, mas ela não conseguiu contabilizar a multidão imensurável, incontável, de remidos, que vão se somar à igreja nesses dias de grande tribulação. E eles serão guardados e protegidos, se converterão, e o Senhor tomará essas vidas, e eles serão instrumentos de Deus para dar um testemunho, e farão parte daquela multidão que cantarão o cântico de Moisés. Abra a sua Bíblia no capítulo 7 de Apocalipse. Eu sei que enquanto você me ouve, deve existir pessoas que estão nos ouvindo pela primeira vez, que devem ter uma visão escatológica diferente, possivelmente. Alguns acreditam que a igreja vai ser arrebatada 7 anos antes, mas não há amparo bíblico para isso. Essas correntes pré-mid, elas surgiram nos últimos 150 anos, mas durante 1.900 anos de história da cristandade, a igreja sempre pregou que o arrebatamento acontecerá na hora que Cristo virá, conforme 1 Tessalonicenses 4,16. Que nós, os que estivermos vivos até a sua vinda, seremos arrebatados. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiramente. E nós, os que estivermos vivos, até a sua vinda. Não é até o arrebatamento, é até a sua vinda. E Apocalipse vai nos mostrar quem são estes que vêm da grande tribulação. Não me diga que é uma igreja que ficou, porque Deus não tem 2 igrejas. Deus não tem 2 povos. Deus não tem 2 nações. Deus não vai levantar uma noiva para depois vir buscar uma outra parte da noiva capenga que ficou aqui nesta terra, seduzida por Babilônia. Pelo contrário, ele vai fazer uma apartheid nestes dias da grande tribulação. Ele vai separar a noiva do Cordeiro da Babilônia religiosa. Ele vai separar a noiva de Cristo da Babilônia, que é uma espécie de cristandade corrompida. Existem 2 Babilônias no Apocalipse, a Babilônia religiosa e a Babilônia do sistema de valores políticos e econômicos que regem esta sociedade, cheia de vaidades. É só nós olharmos o que acontece no Brasil, nessa época, as vaidades de certos políticos, tentando tomar para si um vácuo para as próximas eleições, com status, com futilidade, com vaidade, tentando criar até regras acima do poder judiciário, que é o poder da justiça no Brasil, quando o executivo não tem esse poder. Ah, meus queridos, é este sistema de Babilônia que o grito de Apocalipse será muito claro para nós. Saiam de Babilônia, povo meu. É o Egito, é um novo êxodo, é uma nova Páscoa, é a aplicação da Páscoa que Cristo fez por nós na igreja e nas nações. Saiam de Babilônia, povo meu, assim como eu tirei o meu povo do Egito, assim como o meu filho na Páscoa saiu desta terra de Jerusalém e deu a sua vida por vocês. Assim também, Deus aplicará a mesma Páscoa entre as nações aplicando o seu juízo, tocando a trombeta, e nós vamos ver essa multidão incontável de todas as tribos, raças, línguas e nações. Capítulo 7
do livro de Apocalipse. Vamos ler o versículo 9. Veja o título que João traz. Esse título não está no original. Isso são os comentaristas que fazem. Veja o verso 8, verso 9. Depois destas coisas, vi, e eis uma grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo ao nosso Deus. Veja que eles estão cantando. Isso aqui não é a besta que vai cantar, não é Babilônia que vai cantar, não é a cristandade apóstata que vai cantar. Quem vai cantar são os remidos, a igreja gloriosa, que passará pela grande tribulação. E lembrando, Deus protegerá. A irmã Débora comentava aí, Senhor, eu quero tanto arrebatamento, pastor. Não fique triste, Débora. Haverá o arrebatamento acontecerá. Eu leio para você, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Depois eu leio para mostrar que nós, os que ficarmos vivos até a sua vinda, seremos arrebatados e nos encontraremos com Cristo nos ares. Não é nos céus, é nos ares. E já desceremos com Ele em glória, porque é nesta hora que nós descemos com Ele e Ele julgará a besta, o falso profeta, o sistema do anticristo, deste mundo podre, vil. E eu sei que há uma curiosidade de muitos de saber quem é a besta, quem é o anticristo. Queridos, pode ser uma pessoa, mas também pode ser um sistema. Nós já estamos no sistema do anticristo. O que é anticristo? É tudo que se levanta contra Cristo. João escreveu nas suas cartas, dizendo, olha, o anticristo já está no meio de vós. Ele já está no meio de vós, quer dizer, o pensamento, o comportamento, a filosofia, se vai ser um homem, se vai ser uma nação, se vai ser um grupo religioso unificado de várias religiões para formar a Babilônia religiosa e o falso profeta. Eu não quero cair no perigo e no descrédito de fazer afirmações. Muitos da história já fizeram afirmações. Deus não nos deu o script com todos os atores, com todos os protagonistas. Se ele deu para um, já é a palavra final. Mas a palavra final vem dele. Mas ele nos deu as pistas. Ele nos deu esses elementos que eu estou mostrando para você. E eu quero mostrar agora no versículo de número 11. E todos eles cantavam, verso 10, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. E todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, amém, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos, amém. E um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes, vamos juntos, estes, que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Eu acho que um dos anciãos ficou muito preocupado com quem diz, que multidão é essa que vai entrar aqui? Que multidão é essa? Versículo 14, respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes, marca na sua Bíblia, não é o pastor Fernando que está falando, é a Bíblia quem diz, são estes, os que vêm de vestes brancas, os que vêm de vestes brancas, de onde eles vêm? Da grande tribulação. E eles lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Veja como a igreja vai ser purificada e lavada no meio da grande tribulação. Deus vai burilar, Deus vai purificar, Deus vai limpar a igreja em meio a essas lutas, a essas batalhas que estamos enfrentando já. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Esse é o remanescente fiel. Esse é os que vão sair, vão passar pela grande tribulação. Alguns poderão pensar, mas pastor, alguns poderão morrer. Sim, mas a morte não é o fim. O próprio João, que escreveu o Apocalipse, ele morreu de morte natural.
Roma havia matado vários apóstolos. Todos os apóstolos morreram de martírio, menos João. Muitos foram guardados, tentaram matar Elias. Jezabel tentou matar Elias, não matou Elias. Elias foi arrebatado. Elias foi guardado na caverna. E você acha que Deus não guardará esse remanescente fiel, que tem o evangelho puro, o evangelho verdadeiro, que traz em seus corações o temor, que tem aliança, que está na mesa junto a ele, celebrando em memorial, preparando e desejando avidamente a saída, a partida? É esse devido preparo que a Páscoa nos remete. Ela aconteceu nos dias do Egito. Ela aconteceu na aplicação de Cristo na cruz do Calvário e na ceia, falando desse ritual que acabamos de ler para aplicar em nossas vidas. Mas em breve, a aplicabilidade da Páscoa será notória e vista entre as nações da terra. E eu finalizo, eu ia usar esse último texto, mas como alguns têm dúvida em relação a essa questão de arrebatamento, porque nós estamos acostumados a ouvir certas doutrinas bíblicas, né, de forma distorcida. Esse é um assunto escatológico que traz muita divisão multifacetada de pessoas que têm olhares, mas elas não conhecem o grande olhar da história da igreja. A igreja nunca pregou isso durante 1900 anos, e acabamos de ver o texto. E ninguém está negando o arrebatamento acontecerá. E eu convido você a abrir em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso de número 13. Na verdade, muitos usam esse texto para falar sobre arrebatamento, mas se você pegar o texto no contexto, é totalmente o contrário. Paulo está falando sobre a segunda vinda. E na segunda vinda, ele vai falar que no momento da segunda vinda, ocorrerá o arrebatamento. O grande problema que ocorre na cabeça de muitas pessoas é que as pessoas aprenderam de que haverá um arrebatamento e depois a segunda vinda. Não. E veja o texto no capítulo 4, verso 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Quando ele voltar, trará. Veja, trará. Ele trará, o Senhor Jesus trará. Trará quem? Em sua companhia, os que dormem. Quem são os que dormem? Os que morreram em Cristo. Virão com ele em sua companhia. E como isso acontecerá? Na hora que ele voltar, que a trombeta soar, os que morreram em Cristo ressuscitarão. Vivos serão arrebatados. E como uma comitiva para receber o rei naquela época, se dirigia ao rei para depois trazê-lo e vir com ele para entrar na terra que ele está visitando. Essa comitiva dos que morreram em Cristo ressuscitarão, os corpos deles subirão para os ares, eles receberão seus corpos que morreram, e nós, os que estivermos vivos, teremos os nossos corpos transformados, glorificados, seremos arrebatados até os ares, nos encontraremos com ele e desceremos com ele em glória para um novo céu e uma nova terra. Aí alguém vai perguntar, pastor, e o anticristo? Você nunca leu Apocalipse 20, que com o sopro da sua boca, ele vai destruir o anticristo, a Babilônia, o falso profeta. Isso não é nada comparado com aquilo que o Criador criou os céus e a terra e fez todas as coisas pela palavra do seu poder. Capítulo 4 diz, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, verso 14, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até onde? Até, vejam a crase, até a vinda do Senhor. Não é até o arrebatamento, é até a vinda.
De modo algum precederemos os que dormem. Porque quando foi que ele falou dos que dormem? E quando o Senhor voltar, os que dormem virão com ele. Veja o versículo de número 14. A última parte do 14. Trará em sua companhia, na companhia de Jesus, os que dormem. E quando isso vai acontecer? Ele agora vai trazer os detalhes. Verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, todos descerá dos céus. Descerá, ele descerá. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Uma pausa. Os mortos que estavam dormindo, não os que quem morre não dorme. Todos, mesmo aqueles que tenham sido devorados pelas feras, que tenham sido cremados. Deus é poderoso para ressuscitar o corpo na aparência. Para ressuscitar na aparência de. Não é o mesmo corpo, porque carne e sangue não herdarão o reino de Deus, mas é a mesma aparência. Esses corpos ressuscitarão. E como acabamos de ler no verso 14, esses que dormem o corpo, os corpos ressuscitarão e subirão ao encontro dele nos ares e já descerão com ele. E nós, os que estivermos vivos naquela hora, se formos nós, se for a nossa geração. Verso 16. E ressoada a trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão. E agora o 17, entra o arrebatamento. Depois nós, os vivos. Vamos juntos, eu quero que você leia. Depois nós, os vivos, já vamos finalizar. Seremos arrebatados juntamente com eles. E aonde? Não é nos céus, na presença de Deus. Entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. A Débora está falando ali, eu não sabia que nós íamos passar pela grande tribulação. Pois é, não é só você não, Débora. Muitas pessoas pensam assim. E talvez eu não tenha a palavra final, eu não sou Deus. Deus não me deu o script, o roteiro. Eu só quero dizer que ao longo da história da igreja, à luz dos textos que acabamos de ler, de estudar, de explicar, a igreja, durante 1900 anos, sempre pregou que arrebatamento faz parte da vinda, não é um distanciar de 7 anos, de 3 anos e meio, entre arrebatamento e segunda vinda. O arrebatamento é apenas uma manifestação gloriosa de Deus, em que os que morreram em Cristo e os que estiverem vivos se somarão ali nos céus com Cristo para totalizar a plenitude do corpo de Cristo, a igreja. E na hora, o cabeça e o corpo estarão ali plenamente alinhados e descerão para um novo céu e uma nova terra. Não há dúvida de que haverá arrebatamento, mas também não há dúvida de que aqueles que vieram da grande tribulação, é bem verdade, deixa eu logo explicar para você, alguns acreditam que os que vieram da grande tribulação será uma parte da igreja apóstata e de Israel que vai ficar com o anticristo. Mas a Bíblia não dá margem para isso, porque Deus não tem dois povos. Você tem que ler Efésios capítulo 2, dizendo que de ambos os povos, judeus e gentios, Deus fez um. Deus não tem um relacionamento com Israel e com a igreja. O que Deus tem é que ele disse a Abraão que o descendente dele abençoaria todas as nações da terra. E a igreja, que é esse mistério que estava oculto lá no Velho Testamento, veio a revelar. Agora, na Nova Aliança, que a igreja é a somatória de judeus e gentios convertidos a Cristo. E lá no êxodo do Egito, é bom lembrarmos, os descendentes de Abraão estavam lá. E Deus trouxe um grande testemunho, protegendo a nação de Israel, os descendentes de Abraão. E como a irmã Luzia dizia agora para nós, Deus guardará o remanescente fiel. Nós precisamos pedir a Deus sabedoria, colocarmos a nossa fé em prática, em ação, pararmos de sermos medrosos,
Pararmos de sermos pessoas que por qualquer coisa ficamos, eu também sinto na minha pele, na minha carne, os medos, as angústias. Isso vem sobre nós, e ore por nós, e ore pelos pastores, e ore pela igreja, e nós oramos por vocês. Nós somos fracos, nós somos carne, mas Deus guardará o remanescente fiel. E Deus precisa trazer essa palavra revelada, viva, à igreja brasileira, para que ela saia do engano, ela saia da apostasia, ela saia do show, ela saia do exibicionismo e ela volte para a sã doutrina da palavra de Deus. Ela saia dessa doutrina de escapismo, de fugir. Queridos, Deus precisa usar o seu povo como testemunha dele aqui nesta terra. Deus conta com você. Deus conta com a sua vida. Deus te ama. Ele tem projeto de Deus, projeto dele para a sua vida. E ainda não é o fim. Nós estamos enfrentando as dores de parto. Pressentimos nesse momento uma admoestação. Na mesma semana que estamos enfrentando tudo isso na Páscoa, um grande vulcão ali na região da Indonésia. Além disso, terremoto na Califórnia de 5,4. E estas coisas, quando começarem a acontecer, Jesus disse: levantai as vossas cabeças e alegrai-vos, porque a vossa redenção se aproxima. A Páscoa é saída, a Páscoa é êxodo. E o grito do Apocalipse é: fujam de Babilônia, saiam de Babilônia, concomitante ao grito: saiam do Egito, saiam do Egito, saiam do Egito, saiam de Babilônia, saiam de Faraó, saiam do anticristo, saiam do sistema de corrupção do Egito, saiam do sistema deste mundo. Porque o meu reino não é desta terra, o meu reino é dos céus. Levantai as vossas cabeças. Feliz Páscoa, e vamos celebrar juntos a mesa do Senhor. E eu convido você a tomar a refeição. Aqui estão os nossos elementos. Vocês conseguem ver aí a mesa do Senhor. E eu quero aproveitar, se você está aí em sua casa, mesmo que você não tenha um suco de uva, pega um copo d'água. Pega um copo d'água. Pega uma bolacha creme cracker. Pega um biscoito. Pega um pedaço de pão, de bolo. Vamos juntos celebrar, em memória de Cristo. E eu quero convidar você a tomar estes elementos. Vamos cantar uma canção, enquanto a pastora Mabi e a Fernanda vão cantar, tocar e cantar para nós. A música. Jesus, Filho de Deus. No altar. No altar. Seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Levou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, Seu nome santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz nos libertou, a cruz nos libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Amém?
Vamos tomar o pão enquanto a Fernanda toca o teclado, por favor, a mesma canção. Nós vamos entregar os elementos da mesa do Senhor, o pão. Aleluia. Naquela noite, Jesus tomou um pão e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Existiam 3 pães que eles traziam e trazem até hoje no sede da Páscoa. Pão que eles lembravam das 3 famílias dentro da casa de Israel, mas também um memorial de Abraão, Isaque e Jacó. E o pão do meio, eles tomavam, partiam no início da refeição do Seder, guardavam esse último pão escondido em um lenço chamado aficomã, e eles colocavam este pão guardado em sua casa, em algum lugar, para ao término da Páscoa, as crianças procurarem aonde estava a outra metade do pão que eles haviam partido no início da refeição. E esse pão era escondido. Talvez é por isso a tradição pagã se apropriando dessa narrativa bíblica, histórica, que os judeus celebram. Talvez tenha se apropriado para esconder ovos e procurar aonde estão os ovos escondidos. Veja como o paganismo, veja como o sincretismo, veja como essa simbiose de paganismo com o cristianismo veio na história da igreja. Mas esse aficomã também falava de que Jesus estaria escondido por 3 dias e 3 noites no seio da terra. E ele disse com aquele pão que ele partiu: isto é o meu corpo que é dado por vós. Comam em memória de mim. Portanto, vamos comer o pão. Naquela noite, Jesus tomou um cálice. Não sabemos dizer se ele tomou o 5º cálice ou o 4º cálice. Existiam 5 cálices na refeição do Seder da Páscoa. Até hoje eles celebram. Os 4 cálices ressaltam aqueles 4 verbos que nós estudamos essa semana que passou. No livro de Êxodo, capítulo 6. Eu vos tirarei, eu vos livrarei, eu vos resgatarei e eu vos tomarei para o meu povo, como meu povo. Mas o 5º cálice, eles tinham o hábito de não beberem este cálice. E até hoje, na tradição da Páscoa, eles abrem a porta e convidam Elias para entrar. Porque havia uma profecia no livro de Malaquias, que antes que o Messias viesse, Elias viria primeiro. Mas Jesus disse que João Batista era uma figura de Elias. Ele já veio. Elias não virá. A tradição judaica religiosa incrementou na tradição e no rito que, ao terminar a celebração da Páscoa, eles abririam a porta de sua casa, e eles fizeram isso esta semana, convidando Elias para entrar. E talvez naquela noite, eu não sei, mas talvez naquela noite Jesus tenha tomado o 5º cálice que eles não bebiam e tenha aberto os olhos deles dizendo: este é o cálice do meu sangue que é dado por vós, façam isto em memória de mim. Por isso vamos beber este cálice, sabedores que já somos, e que Cristo já veio, e Elias, o João Batista, também já veio, preparando o caminho do Senhor. E agora, resta-nos o desafio, que antes que ele volte na sua segunda vinda, haverá uma palavra profética para a igreja, e a igreja será esse povo que preparará o caminho do Senhor para as nações, testemunhando, anunciando o evangelho, proclamando a pregação do evangelho puro, verdadeiro, sem mancha, sem mácula, o evangelho puro da sã doutrina. E Deus nos convida para sermos esse povo remanescente e fiel, aliados dele, em aliança com ele, protegidos por ele, guardados por ele, recordando do memorial do que ele fez por nós, e também apontando para nós, para um novo êxodo, para uma nova saída desta terra, em breve, quando ele voltará.
Vamos beber juntos este cálice em memória do que ele fez por nós. Bebamos todos. Glória a Deus. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus Filho. Enquanto cantamos, dê um toque, mande uma palavra, mande um versículo, cante, mande um versículo aqui no texto, falando para nós, compartilhando um texto da palavra de Deus, que Deus fala ao seu coração. Vamos cantar juntos e você vai dando um toque, vai mandando uma mensagem, um versículo bíblico, até para que eu saiba quem está participando aí conosco nesta noite, no altar. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em seu lugar. Mostrou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus Filho de Deus. Tu és Jesus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz nos libertou, a cruz nos libertou. No altar, mais uma vez, no altar de adoração, no altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus Filho de Deus. Deixou a sua glória, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus Filho de Deus. Tu és Jesus Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz nos libertou. Glória a Deus, queridos, vamos orar. Nós cantamos, nós celebramos a mesa do Senhor. Fico feliz por sua vida, fico feliz pela sua família. Nós vamos preparar mais um cântico de celebração, de louvor para o final do culto. Nós vamos orar pelo Brasil agora, orar pela igreja, para que o Senhor fortaleça. Que esta mensagem não venha trazer medo ao seu coração, que você saiba que Deus guardará a igreja, Deus tem nos guardado até aqui. Deus tem guardado ao seu povo que se chama pelo seu nome. Deus guardará o seu remanescente fiel. Não se esqueça, há uma igreja hoje apóstata. Há uma igreja fria. Há uma igreja só tem religiosidade, não tem amor, não tem vida, não tem a sã doutrina. Também não adianta ter amor e não ter a sã doutrina. É preciso aquecer o coração em oração, em adoração, em busca. É preciso também iluminar a mente com a palavra, com a leitura da palavra. Se essa pregação, ela foi difícil para muitos entenderem, eu não falei grego. Se talvez não estamos entendendo, é porque não estamos estudando, examinando as Escrituras. E nós precisamos tomar esse tempo
para examinar a palavra, investir. Eu tenho visto muita gente aí nos jornais, na TV, investindo em academia dentro de casa, em receitas, em culinária. E por que não investir na palavra de Deus? E por que não ouvir pregações? E por que não ler bons livros? E por que não ler a Bíblia sistematicamente? Nós aqui em nossa casa estamos lendo todos os dias, numa leitura ininterrupta da Bíblia, do Novo Testamento, lendo todo dia de onde nós paramos, eu, minha esposa e minha filha, a palavra de Deus, fazendo a leitura, fazendo a oração. É isso que Deus quer, para que nós estejamos nos preparando para esse tempo mau. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Efésios: revesti-vos da armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau. O dia mau foi prometido por Deus. O dia das dores de parto, os dias da grande tribulação virá sobre a terra, e o Senhor guardará a sua igreja. Eu desejo que nós possamos vivenciar nesta geração, na minha geração, na sua geração, nós que já estamos aí com 50, 60, 70, quem sabe, veremos na nossa geração a vinda gloriosa do Senhor. Não fique preocupado, Deus proverá, Deus nos dará estratégias, e é por isso que é importante termos irmãos de aliança, porque estes irmãos ajudarão uns aos outros, darão suporte uns aos outros, sustentarão a cada um de nós em oração. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o Brasil, que Deus nos livre e fortaleça esta nação e guarde. Não podemos voltar dessa quarentena a partir do dia 22, quando nós saímos das nossas casas definitivamente. Nós não podemos sair para sermos os mesmos. Para voltarmos à nossa mesma vidinha, nós precisamos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Pai, nós queremos orar esta palavra hoje, colocamos esta palavra diante do Senhor, pedimos que o Senhor venha nos proteger, venha nos guardar, venha nos fortalecer como igreja, venha fortalecer a igreja brasileira, fortalecer os pastores, fortalecer os anjos da igreja, os missionários, as famílias pastorais, venha fortalecer os casais, venha fortalecer os solteiros, os adultos, os anciãos, venha guardar os mais velhos, os mais idosos, ó Deus, que são grupos de alto risco, venha guardar as nossas crianças, venha guardar os nossos lares de todos esses bombardeios, de toda essa forma que as potestades e os principados têm tentado desestabilizar a nação. Pai, nós oramos para que o Senhor guarde o Brasil do caos. Venha sobre estes dias o espírito de arrependimento, o espírito de graça, o espírito de súplica sobre a nação brasileira, que esta nação se volte para ti, que este povo se arrependa, que a tua igreja se volte para o Senhor e que nós possamos ver nestes dias sinais extraordinários dos teus milagres, do teu cuidado e proteção para com a igreja, mas ao mesmo tempo admoestações, advertências às nações, para que as nações se voltem para o Senhor. Ó Deus, guarda os profissionais de saúde, guarda os médicos, guarda os enfermeiros, guarda os pacientes que estão nas CTIs, nas UTIs, guarda os profissionais que trabalham na lavoura, no campo, nos mercados, nas farmácias, nas drogarias, nos supermercados, nos hospitais. Guarda ali o hospital da PUC, guarda a tua serva Lília, guarda a Aline, o Fábio, ó Deus, o doutor Gustavo, a sua esposa, doutora Renata, guarda os nossos familiares, primos, amigos, que são médicos e profissionais de saúde, que o Senhor venha guardar a todos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto e te dê a paz e te dê a graça que sustenta e que o amor de Deus, a graça imensurável do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa, seja sobre a tua família, seja sobre o presidente da República, seja sobre Brasília, seja sobre o governo de São Paulo, a prefeitura de Campinas, Vinhedo, Montemor, Valinhos,
Jaguariúna, Sorocaba, Indaiatuba, todas as cidades nos arredores e Paulínia, que o Senhor venha guardar estas cidades, esta nação, guarda o Brasil, guarda as fronteiras desta nação, livra-nos do caos e prepara a igreja brasileira e o Brasil para um grande avivamento, uma grande colheita de almas e que o Senhor restaure o evangelho verdadeiro, a sã doutrina e a palavra do Evangelho para ser pregada nesta geração com poder e autoridade. Livra-nos do medo, repreendemos o espírito de medo, de opressão, de desespero, de pânico e de suicídio sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas. Que o Senhor guarde a tua saúde, que o Senhor guarde a nossa saúde, a nossa casa, o nosso sair, o nosso chegar, o nosso levantar, o nosso deitar e o nosso assentar-se. Ó Deus, abençoa o teu povo, abre portas de trabalho, nesse momento em que muitos estão preocupados, os desempregados sejam contratados por estes dias, nesse mundo em que muitos estão desesperados, que o Senhor traga estabilidade e até promoção para aqueles que vão crescer na empresa e no seu trabalho, que o Senhor incline o coração do rei e dos homens a fazer a tua vontade, é o que nós te pedimos. Contamos com a tua maravilhosa graça e nós queremos essa unção, esse renovo para os últimos dias. Dá-nos essa unção, dá-nos esse renovo para a última hora, para os últimos dias, que estejamos preparados para sermos as tuas testemunhas. Dá-nos saúde, dá-nos vigor, guarda os nossos irmãos, porque praga nenhuma chegará à nossa tenda. Há uma cidade chamada Gósen, que o Senhor guardou o Egito. Há um lugar na nova aliança que é Cristo, que nos guardará. Ele é o nosso repouso sabático, é o nosso descanso. Resta um descanso sabático para o povo de Deus. Deus nos abençoe, abençoe o seu domingo, no final de domingo, abençoe a sua semana. Conto com você nas nossas lives, todos os dias, às 17 horas. Aguardo você para um tempo de oração, para um tempo de intercessão. Vamos celebrar cantando. Ressuscitou, ressuscitou, venceu a morte, venceu o mal.